Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, se tem uma parte boa da mídia, se ainda existe, alguma resistência na mídia, alguma coisa que se aproveite, um desses caras que compõem essa raridade da mídia é justamente o Danilo Gentili. Ele já fez muitas críticas, inclusive quem acompanha os vídeos aqui há mais tempo sabe disso, à destruição da família, da moral, dos bons costumes, ganhando bastante inimigos com isso. Judge people. God's word is true. That's yours, my friend. It's not as true as mine. I rebuke you in the name of Jesus. We'll face that someday. Yes, he's a diplomat. It's appointed in the God name is love. God is love. after this. Power in the blood. Power in the blood. Spoken will be judged. My jail. Action will be judged. Every possible thought will be judged. Recentemente, o STF passou por cima da Constituição brasileira e prendeu o deputado bolsonarista, cujo qual também fizemos vídeos aqui e deixamos claro a nossa opinião. E no Brasil, infelizmente, como não tem mocinhos, é tudo vilão, é dois lados podres, o que aconteceu? Criaram uma PEC que é chamada agora, batizada de PEC da impunidade, usando justamente o caso do deputado bolsonarista como boi de piranha, para se criar uma impunidade parlamentar. Aquelas pessoas que são criminosas, corruptas, que têm crimes graves nas costas, poderiam ficar impunes para sempre, caso a PEC seja aprovada do jeitinho que ela está. E também a mesma prisão do deputado bolsonarista, por outro lado, criou uma ditadura da livre opinião, do livre pensamento. E é por isso que eu vou ler aqui uma matéria para vocês, que está nos principais portais da mídia de informação, está no Poder 360, o Globo, em vários, o Antagonista, e ela diz o seguinte: Danilo Gentili sugere surra em deputados e Câmara pede prisão do apresentador. É claro que o Danilo Gentili, meus irmãos, aqui, ele não falou literalmente nisso. Foi apenas uma expressão que qualquer um de nós tem, quando vê tantos absurdos sendo aprovados lá dentro e o povo sofrendo tanto. Não é que a gente queira literalmente fazer o que a gente está dizendo, mas é uma expressão porque você fica realmente irritado. Quanto de nós já não disse coisa até pior? Agora, por se tratar do Danilo Gentili num Twitter, que foi exatamente isso aqui, Deixa eu ler o Twitter do jeitinho que ele colocou, você tá vendo aí, Ele disse: eu só acreditaria que este país tem jeito se a população entrasse agora na Câmara e socasse todo deputado que está, neste momento, discutindo o PEC de imunidade parlamentar. Foi um Twitter que ele fez às 20h24 de 25 de fevereiro de 2021. Você analisando até o que ele falou aqui, é óbvio que não tem como toda a população do Brasil entrar lá. Não caberia tanta gente. Só por isso já fica caracterizado que isso aqui é uma força de expressão, uma revolta popular. Apenas isso, que qualquer cidadão como nós pode falar, mas que não quer literalmente fazer isso. Agora, se ele estivesse organizando, tivesse assim: gente, vamos nos unir para invadir lá e socar. Se tivesse isso, mas não tá. É mais um desabafo aqui. E você sabe que, principalmente pelo lado da esquerda, tem pessoas dando declarações muito piores aí, colocando em seus canais, colocando em suas páginas e não tá dando nada. Eu tava vendo um recentemente que chegou até a ameaçar, o presidente da República. Mas não dá nada pros caras. E outra, é bom que não dê mesmo, porque se começar a dar, meus irmãos, se querem prender um cara como Danilo Gentili, que tem condições de se defender, imagine com uma pessoa como eu, como você, que não tem esses recursos. Literalmente, os caras vão proibir qualquer pensamento livre que não esteja dentro da agenda deles. Eu vou ler a matéria pra gente ter ideia do que tá acontecendo, pra gente ouvir a versão da mídia. O deputado federal Luiz Tibé, que uma simples pesquisa que eu fiz já vai mostrar pra você, você tá vendo aí as imagens, que tipo de gente a gente tem no Brasil fazendo lei. É por isso que isso aqui não vai pra frente. Nós temos verdadeiros bandidos de colarinho branco lá dentro do sistema, criando lei pra você, meu irmão, cidadão honesto. Você acha que eles gostam de você? Vocês acham que quando eles veem um pobre que se diz eu não me vendo, eu não me passo pra fazer isso, eles admiram ou eles têm ódio? E é por isso que a lei é feita assim. E é por isso que o país está de pernas pro ar. Porque um ficha suja desse, em vez de estar preso, ou pelo menos ter sido excluído, não, tá aí fazendo lei, mandando prender quem não deveria. Continuando a matéria, Avante do Minas Gerais
Pediu a prisão do Danilo Gentili após o apresentador do T-Noite sugerir que a população invadisse a Câmara. Ele não disse isso. Você viu lá o Twitter dele. É por isso que é importante a gente saber a notícia como ela é, meus irmãos. Porque a mídia ela faz esse tipo de coisa aqui. Principalmente a mídia de esquerda, já não é de hoje que ela odeia o Danilo Gentili por ele ter ficado contra por diversas aberrações que eles tentam implementar na sociedade o tempo todo. E qualquer pessoa que tem um mínimo de consciência, de decência, não pode ficar a favor. Então, como a mídia coloca, após o apresentador sugerir que a população invadisse a Câmara e desse uma surra nos deputados. Olha como os caras aumentam, família. É importante que você divulgue esse vídeo para que mais pessoas entendam a notícia como ela é, e não como eles estão passando aqui. A mídia ela não inventa, mas manipula, e isso faz toda a diferença. A ação do procurador parlamentar foi apresentada ao STF, Supremo Tribunal Federal, pelos advogados Diana Sigator e Tiago Elísio Lima, em 27 de fevereiro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP do Alagoas, concordou com o processo e pediu que o comediante receba o mesmo tratamento dado a Daniel Silveira, deputado bolsonarista, que foi preso após incitar apoiadores a baterem ministros do STF. De acordo com o site, a ação está nas mãos de Alexandre de Moraes, que foi responsável por determinar a prisão de Silveira. Existe a possibilidade dele encaminhar o caso para a Procuradoria-Geral da República, arquivar ou pedir que a ação seja enviada à primeira instância, pois Gentili não tem imunidade parlamentar para ser julgado pela Corte. No último dia 25, um funcionário do SBT criticou a chamada PEC da imunidade, conhecida como PEC da impunidade, e escreveu em seu perfil no Twitter. Na última segunda-feira, dia 1, sem citar se já tinha sido notificado sobre o processo, o humorista confirmou que foi alvo de críticas de deputados, mas deu a entender que concordou com as reclamações, dizendo que elas foram justas. Vou mostrar aqui o Twitter para você, meus irmãos, porque aqui a gente mostra a realidade como ela é. Eu fiz um Twitter que foi alvo de justas críticas por alguns deputados. Quem me segue sabe que sempre defendi as instituições. Aliás, minha briga com bolsonaristas foi justamente pelo fato de eu ser contrário aos pedidos criminosos de fechamento do STF e do Congresso. Um Twitter de 1 de março de 2021. A assessoria de imprensa na Câmara dos Deputados confirmou a existência do processo contra o apresentador, mas disse que ainda não há novas informações e reiterou que existe a chance de a ação estar correndo em segredo de justiça, o que impede a divulgação de detalhes do caso. A reportagem também tentou entrar em contato com a equipe do humorista, mas não obteve retorno até a publicação do texto. E aqui encerra a matéria. Pois é, meus irmãos, estamos vivendo uma ditadura. Se isso acontece com Danilo Gentili, o que é que vai acontecer com youtubers, com pessoas aqui que fazem um trabalho como o nosso? Me diga, meus irmãos, vocês sabem, e é por isso que eu tenho dito pra vocês que, gente, quando fecharem as portas de vez, que eu não puder mais fazer esse conteúdo, eu não farei outro canal. Eu já tenho até iniciado outros trabalhos aqui devagarzinho, claro que eu nunca dei importância, nunca me dediquei, mas já tenho criado essa possibilidade, por quê? Porque eu gosto de lidar com o público, gosto de conversar com vocês. Eu sei que independente do que eu faço aqui, sempre vai ter pessoas que querem ver o que eu possa estar fazendo. E não é que eu queira deixar de fazer esse trabalho, até por isso mesmo é que eu continuo fazendo enquanto estiver de pé essa brecha. Mas você está vendo que tantas regras das próprias plataformas como o YouTube, como a própria lei nacional e internacional, elas vão coibir, elas vão proibir, elas vão punir cada pessoa que se atreve a fazer as outras pessoas a pensarem. Essa matéria sobre o Danilo Gentili é uma bela prova de manipulação da mídia. Do jeito que eles colocam ali, não é? Se você não se dá ao trabalho de ir atrás do Twitter dele, de ver a versão como ela realmente é, procurar os fatos, você fica totalmente contra o cara. Quem em plena consciência vai apoiar a violência? Poxa, o cara quer surrar, quer levar a população para invadir, não é? A Câmara dos Deputados e socar pessoas eleitas pelo povo. Por mais que a gente esteja revoltado com a classe política, a gente sabe que tem pessoas boas ali. Imagine se fosse o momento que o Dr. Enéas estivesse lá. Quem queria ver o Dr. Enéas socado? Imagine que fosse o próprio Cabo Daciolo. Entre outros, tem políticos que ainda tentam fazer uma coisa, como por exemplo o ex-prefeito de Colatina. Sempre tem o bom e o mal, seja na profissão que for, seja na classe que for. Então ninguém é a favor disso, não pode generalizar. E não foi isso que Danilo Gentili fez. Mas a mídia colocou ali como que foi. Aumentou, exageraram. E quem ainda não despertou, quem ainda pensa que a mídia é uma fonte segura de informação, acaba tomando, assim como acontece na política, né? Tomando um lado A ou B e ficando totalmente contra ou totalmente a favor. Nesse caso aqui é contra, porque toda a mídia tá contra. Então é muito triste, família, que justamente nesse momento, né, que a gente precisa tanto da informação, eu tenho notado aí outros canais que faziam trabalhos semelhantes a esse, evitando esse tipo de assunto. Porque já temem, já estão com medo. Eu tenho sofrido grandes restrições aqui no canal justamente por fazer esse trabalho. Não é fácil. Quando a gente pega e explica pra vocês, como a gente fez nesse último vídeo, falando a real do motivo do aumento do combustível, por que tá tão caro, sem defender lado A ou B, falando simplesmente dos fatos, como eu expliquei nesse vídeo. Se você não viu, veja. Você vai entender, meu irmão, que a coisa é global.
Não adianta dizer, foi o PT que quebrou, o Bolsonaro está fazendo uma má administração. Essas ordens vêm de fora. A nossa moeda está sendo desvalorizada propositalmente, você precisa ver esse vídeo. E aproveite, irmão. Qualquer vídeo aqui meu já disse a vocês que quem quiser repostar, pode baixar. Eu não faço questão. A única coisa que eu peço é que dê os créditos ao canal, mais nada. Mas qualquer um, vocês que são meus inscritos aqui, têm todo o direito de repostar caso queiram. Até para que essa informação continue aí no ar, meus irmãos. Porque a tendência, como vocês sabem, é que realmente esse tipo de trabalho, ele acabe. Não demora muito. Então uma coisa que eu vou pedir a vocês é que comentem sobre a prisão, né? Se caso aconteça essa prisão, como você se sente diante dessa ditadura da informação? Parece que a gente está vivendo o George Orwell de 1984. Quem achava que aquilo era uma simples ficção está muito enganado. A gente vem avisando aqui também que a ficção, na verdade, imita a realidade. Planos que eles vão fazer daqui a algum tempo, eles já vão passando anos antes para que as pessoas acostumem com a ideia e não se choquem quando eles finalmente implementarem no meio da sociedade através de lei, através da opressão. Então essas coisas que você viu em vários filmes também, como Matrix, como o Demolidor, que falamos recentemente, né? O Demolidor de Sylvester Stallone, também tá aí o vídeo. Várias coisas que foram apresentadas ali foram feitas justamente para você se acostumar com essas ideias. Agora, nós ainda podemos fazer uma frente, ainda podemos fazer uma resistência. Com certeza, meus irmãos, eles estão de olho no que você comenta, no que você fala. Então deixa aí, seja sempre respeitoso, mas deixa aí como você se sente diante dessa ditadura da informação. Como você se sente em saber que daqui a pouco tempo pessoas não vão poder falar o que a gente fala aqui. Coloque isso pra fora, irmãos, porque tenha certeza que a sua informação não vai se perder, não. O sistema está de olho nas suas opiniões. E isso sim, a conscientização da massa pode fazer a diferença. Eu vou ficando por aqui. Peço ao nosso Senhor Jesus Cristo que acompanhe e proteja cada um de vocês e cada um dos que estão dispostos a dizer a verdade e sofrer as consequências disso. Um abraço, meus irmãos. Fiquem todos com Deus e a gente volta se tiver mais informações sobre esse caso. Eu não duvido nada que esse processo já esteja se desenrolando ali em segredo de justiça, como eles falam, mas por debaixo dos panos, não é? Para prenderem o cara e evitar que outras pessoas se encorajem a falar esse tipo de coisa. Um abraço e fui!